ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Já cruzamos. Pai, Senhor, irmãos, Amém. feche os seus olhos, Glória. até mesmo na sua casa nesse momento. É hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Deus querido, nessa noite nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua palavra como nós ouvimos através dos louvores, ó Deus, no início desse culto. O Teu servo, Senhor, estudou a Tua palavra, ó Deus. Se dedicou um tempo para que hoje, nesse momento, viesse trazer a Tua mensagem. Meu Senhor, Usa os seus lábios agora, ó Deus querido, para que fale conosco. Talvez a conversa que Tu quer ter hoje, ó Deus, talvez não seja com nenhum que está aqui nesse lugar, querido. Talvez seja com alguém que está sentado agora num sofá, ou até mesmo na sua cama, do outro lado de Nilópolis, talvez do outro lado do mundo. Mas hoje Tu vai falar aos nossos. glória! Aleluia! Queremos ouvir a Tua voz, os nossos corações estão livres, liberados, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Talvez essa pessoa não vá ouvir isso hoje, mas a Tua palavra ecoa em nossas mentes, nossos corações, por vários dias. E no dia que ele ouvir, seja quarta, quinta, seu coração seja tocado nesse momento. Então usa o Teu servo aqui neste lugar, porque estamos prontos para Te ouvir. Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Pastor Marquinhos. Salve os irmãos, está aqui presente, está de casa, com a Santa Gloriosa, Pai do Senhor. Amém. Eu posso dizer que a palavra ela já foi lida, ela já foi ministrada, nós só vamos cumprimentar. Ela veio através dos louvores, a qual falou muito comigo, através das oportunidades, e através disso eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da palavra que se encontra no livro de Neemias. Neemias 8, é bem conhecido. Neemias 8, somente o versículo 12. Neemias 8, versículo 12. Estarei lendo assim, que fala assim, ó. Então, todo o povo se foi a comer e beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque antes deram as palavras que lhe fizeram saber. Amém? Podeis tomar assento. Como foi falado aqui, né? Já foi falado, já nos trouxe a palavra, falou muito no meu coração, principalmente através dos louvores. E foi falado aqui também sobre tristeza, e foi falado também sobre alegria. E nós estamos aqui diante de uma palavra, a qual Neemias, nesse capítulo 8, ele se encontrava muito alegre. Ele estava, a sua alegria não tinha como ser contada. Nós estamos diante aqui de de dois homens, Esdras e Neemias. Eles chegaram a uma conclusão de alegria, porque tinha se manifestado ali a palavra do Senhor no meio do povo. Quando nós falamos sobre palavra, às vezes nós estamos presos, nós não sabemos o que fazer, mas a palavra, ela nos dá uma direção. A Bíblia fala que a palavra, ela cura, ela liberta. E eu ainda falo que até mesmo do pecado, quando está diante de nós, quando nós queremos nos guardar e estar com a palavra dentro do nosso coração, ele é um forte poder a qual nós não conseguimos pecar. O segredo é esconder, é estar com a palavra sempre dentro do
Aleluia. Porque ela falou que escondia a tua palavra no meu coração. Aleluia. Para não pecar contra ti. E aquele povo, aqueles hebreus que estavam ali, eles estavam muito alegres, eles estavam muito regozijantes. Há momentos ali nesse capítulo que eles estavam chorando, mas chorando por causa da palavra qual estava sendo ministrada ali naquele local. A palavra, ela estava guardada, a palavra estava escondida, a palavra não era manifestada. Aleluia! Porque o povo antes, eles estavam em exílio. O povo antes, eles passaram por um momento a qual foi muito degradador para o seu corpo, a qual eles passaram por uma situação a qual todos eles estavam ali exilados, eles estavam como escravos. Nós vamos ver nos capítulos anteriores o quanto Neemias ele chorou, o quanto Neemias ele sofreu. No capítulo 8, nós estamos falando sobre a alegria e sobre a manifestação da palavra. Mas a Bíblia fala também sobre a alegria. Às vezes as lutas estão diante de nós e às vezes nós não sabemos como que como podemos resolver. E ela sempre nos dá uma orientação. Quando você se admite e vê que você está numa luta, num poço fundo, ele começa falando sobre a palavra e mediante a alegria que você vai ter primeiro a tristeza. A sua vitória, ela vem com choro, ela vem com um amargo muito grande. Quando nós estamos numa situação de regalia, que tanto faz, não tem problema, eu vou levando, eu tenho a minha conta que está recheada, e eles estão passando por esse problema. Uns falam, será que seus pais pecaram? Será que há um pecado ali naquele local? Será que há uma coisa grande? Eu não quero saber. O homem que se engrandece, ele quer saber dos seus próprios preceitos. Mas o crente, quando ele recebe a sua vitória, às vezes ele não consegue nem contar. E a Bíblia, ela vem falando sobre a alegria desses homens, sobre Esdras, a qual esses homens, ele foi um marco ali nessa história, a qual eles tiveram o privilégio de trazer um culto para a nação de Jerusalém, a qual foi, nos versículos atrás, ela foi sitiada, ela foi queimada, ela foi destruída, todo aquele povo foi levado a cativo, todo aquele povo, eles levaram, eles estavam numa situação de realeza e se colocaram numa situação bem lá embaixo, a qual estava na condição de escravos. Não tinha mais sentido nenhum para eles. E eu estou querendo falar sobre a alegria, mas também eu quero falar sobre a tristeza antes da alegria. E nós vamos complementar falando sobre a tristeza, só lembrando para os irmãos, na luta e nas adversidades, a tristeza, ela pode durar uma noite. Depois nós vamos saber a consequência da alegria. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que no capítulo 1 do versículo do livro de Neemias, nós vemos que ali vem falando sobre a história e a decadência
o ponto mais baixo de Neemias. E ele estava numa posição que possivelmente ele não podia ter escolhido. Para começar, ele nasceu no período de escravidão. Ele não teve nem oportunidade de estar na sua terra. Mas seus pais foram levados a cativo e ali na Babilônia, no período do rei Nabucodonosor, foram montados homens, foram separados homens que foram levados a cativo e eles tiveram seus destaques. Mas muitos, ou a maioria, por mais que tivessem suas posições boas, eles não podiam falar nada. Eles estavam ali sob um jugo, eles estavam ali sob uma opressão. A qualquer instante, eles poderiam estar diante de um fio de espada, ou uma tortura que era mais comum. Se você não precisava falar um não, basta você virar as costas um pouco, já era um motivo para uma tortura, porque você estava saindo fora dos padrões babilônicos. E o que eu quero trazer também para a igreja é a essência. Muitas vezes nós somos tirados da nossa zona de conforto, nós somos tirados do melhor local e somos levados para uma pior situação. E você, totalmente, a maioria das pessoas, elas se entregam, não querem saber das suas raízes. Nós vemos que os escravos que estavam ali, eu não quero falar sobre a parte de Nabucodonosor, mas nós vemos que se destacaram algumas pessoas, entre elas foram Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Eles estavam como escravo, mas não perderam a sua essência. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é a luta que está diante. Nós sabemos que está diante de você. Nós sabemos que hoje nós estamos passando por uma epidemia, a qual não afetou o nosso bairro, não afetou o nosso município. Ela teve um afetar mundial. Mas eu quero falar para os irmãos, em princípio básico, trazendo que aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Aleluia. Porque nós estamos diante de uma situação que é para o mundo todo. Mas se nós nos entregarmos, o que está de pé cai. O que você tem negado? O que você tem feito? Então, nós vemos que Neemias, ele foi um homem de grande destaque. Ele foi um homem que se foi colocado numa situação alta. Glória a Deus. Mas só que antes, no capítulo 1, ele teve uma visita de seu irmão e de seus irmãos de Judá, do povo de Judá, chegou até ele e falaram que queriam falar com ele. E falando com ele, falaram: olha, como é que está os meus irmãos? Olha, Neemias, está ruim. O nosso povo, eles saíram do exílio, alguns fugiram, mas eles estão amargamente miseráveis, está faltando tudo, estão doentes. E narrando o capítulo 1, ele se entristeceu muito, chorou, ele se amargurou, ele se compadeceu com as lutas dos outros. Quando eu trago essa palavra de se compadecer com a luta dos outros, a minha Bíblia, a tua Bíblia fala que quando nós estamos em união,
conseguimos crescer. Às vezes, nossos próprios irmãos, eles querem ver a nossa derrota, nossos próprios irmãos querem ver a nossa decadência. E nós vemos que a Bíblia ela vem falando em algumas partes que nós temos que ajudar um ao outro. E não só em ajudar, quando ele tiver caído, nós temos que falar, olha, você tem que se afundar mesmo, você tem que se acabar. Não, ele fala assim, olha, você se esforça-te. E já no versículo 8, no capítulo 8, quando nós falamos sobre alegria, isso que eu estou falando agora, ele fala que você tem que ter bom ânimo. Aleluia. Aleluia, Deus. O crente na luta, ele está alegre. O crente na adversidade, ele está alegre. O crente, quando ele está na pior situação, a qual não tem mais nenhum jeito, ele está alegre. Porque a sua alegria, ele consegue mover a mão do Senhor. Aleluia. É nessa fraqueza que o crente, ele está forte. É nessa fraqueza que ele consegue se levantar. Por que eu estou falando sobre irmãos que às vezes vê o irmão afundado? Porque nós vemos que o povo, no capítulo 3 de Neemias, ali nós vamos nos deparar que os irmãos, eles vendiam os seus próprios irmãos como escravo. E aonde que Neemias, ele estava preocupado em reerguer os muros de Jerusalém, erguer as portas a qual foram queimadas. E ele teve, no capítulo 1, aquela triste notícia de seus irmãos. E ele foi orar, ele foi jejuar, ele começou a buscar o Senhor. Às vezes, até a mesma luta do teu outro irmão, você tem por obrigação orar para que Deus venha dar vitória para ele. Aleluia. Porque quando você ora, você está em união, está querendo ver o seu irmão se levantar. A alegria, ela começa a te levantar também. As bênçãos, elas nos seguirão quando nós queremos abençoar. Amém. Nós queremos ver a situação de calamidade, de destruição. É que nem eu vou pegar uma parte que fala aí fora. Isso vai passar. Aleluia. Isso vai passar. E olha só. Aquele homem que no capítulo 8 estava alegre pela palavra qual ia ser ministrada ali para o povo. Ele nasceu como escravo, não conheceu a sua cidade de origem, mas ele procurou a conhecer. Ele estudou sobre aquilo, sobre seus pais, sobre seus patriarcas. Nós vemos que Neemias, ele possivelmente, como criança, ele deveria, limpar o chão, ficar varrendo. Chegou o momento que o copeiro morreu. E o rei falou assim, olha, eu quero um homem que seja íntegro e de confiança. Não era para ocupar o patamar mais alto, não. Era para ocupar o pior patamar. Era para ser copeiro. Ele estava responsável. Toda a comida que viesse para o rei, todo vinho ou água, primeiro tinha que passar por ele. E ele não poderia estar em momento algum em murmuração, falar que não queria, ele tinha que estar ali. E ele começou o seu ministério. Aleluia. No pior lugar, como copeiro. Eu não sei em que lugar que você está, mas eu quero falar que como nós estamos em
fervente oração, Aleluia, Deus. Amém. orando, buscando. Deus, Ele te tira daquele lugar Aleluia. e te bota em lugar de destaque. Glória a Deus. E nós vemos que no capítulo 2 de Neemias, ele é levado a servir o rei. Olha, o rei, ele estava num local a qual ele não queria estar, presta bem atenção. Ele estava num lugar onde ele não podia falar nada. E ele tinha que servir o rei, não importasse em momento algum, porque o rei não ia olhar para ele, e nem dirigir a palavra com seus súditos, quanto mais com o escravo, com o servo. E Neemias, ele estava muito abalado, muito triste, pela situação do seu povo que estava ali em Jerusalém. E ele vai fazer a sua missão. Não importa o que você faça, não importa se você está triste ou se você está na luta, mas dê o melhor de você. Amém. Glória a Deus. E ele pegou o vinho e foi levar até o rei. E possivelmente o rei sabia que toda hora, toda vez, aquela hora, era levado o vinho para ele. Ou em determinada hora era levada a sua comida. Ou se ele quisesse, ele bastava estalar os dedos que chegava o alimento para ele. E todas as vezes, para vocês terem uma noção, no ano de 585 a.C., foi o período a qual Neemias estava. Ele esteve ali sobre o reino no período de mais ou menos 150 anos. E Deus honrou. Não importa o tempo que vai levar. Se Deus prometeu sobre a sua vida, as bênçãos virão. Às vezes nós estamos preocupados com a doença, a qual um amigo meu falou de seu pai, e ele me relatou falando que está na mão do Senhor. Às vezes nós nos preocupamos com muito, nós queremos resolver. Olha, entenda, quando você não conseguir, você pode fazer o máximo que você puder, mas quando você não conseguir mais, é onde que Deus entra com a sua providência. Aleluia. E ali, o Neemias, como diariamente, como cotidianamente, ele foi levar ali o vinho para o rei. Olha, naquele momento, Deus começou a falar com Neemias. Ele ainda não tinha percebido. Deus está falando contigo, eu não sei de que forma, mas não fica desapercebido que Ele está aqui nesse lugar e Ele tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Aleluia. Eu separei uns bolsos, não estou nem olhando, estou deixando Deus falar, porque Deus ele falou muito comigo através da palavra de Davi, da palavra do pastor, dos hinos que a Júlia cantou, os hinos antigos do ministério. Eu quero destacar para você que não vale a pena ficar triste, porque a alegria é onde que te dá força. Glória a Deus. Não adianta, não vale a pena ficar triste, porque ela vai te consumir e vai te levar cada vez mais profundo. Mas quando você entender sobre a alegria de estar na presença do Senhor, como foi falado aqui que melhor é estar, não importa em qualquer outro lugar, mas na casa do Senhor. Glória a Não Deus. tem como você trocar aqui a alegria. E nós vemos que Neemias estava triste, ele estava arrasado
E no capítulo 2, exatamente ali no versículo 4 de Neemias, ele foi levar o que ele fazia de sempre. Olha, às vezes você não está dando valor do que você faz sempre, mas uma hora a bênção vai chegar por aquilo que você faz sempre. Aleluia! É verdade. Eu vou te explicar. E ele foi ali com o vinho para entregar para o rei. O rei ele não estava olhando para ele. Mas sabe o que o rei falou para ele? Eu falo assim, Neemias, noto eu que você está muito triste. O rei está querendo falar com você hoje. Aleluia. Nota que você está triste. O teu semblante está caído. Era natural. Qualquer esboço de tristeza que você chegasse perante o rei, ele estava a ponto de um fio de espada. Ele poderia ser cortado ali agora, naquele momento. O rei, no entanto, talvez nem ia entendendo, ele começa a conversar com o servo. Olha, pessoas grandes vai conversar com você como um pequeno. E ali, o rei, com certeza nós podemos falar com toda a propriedade que Deus tocou em seu coração e chegou para ele: Neemias, o que é que está acontecendo? O que é que te aflige? E ele, por sua vez, temeu e não sabia o que queria falar. E ele falou assim: meu rei. Primeiro ele falou assim: ó, louvado seja Deus pelas suas palavras, mas não posso eu ficar tranquilo a quando meus irmãos, a qual estavam no exílio, agora estão miseravelmente passando por grandes necessidades. A minha cidade, olha, ele nunca esteve lá, mas a minha cidade, você tem que declarar às vezes a bênção está perto de você e você fala assim: talvez, será que ela vai chegar até mim? Então ele declarou: a minha cidade está destruída, os portões eles foram queimados e eu não sei o que eu posso fazer. Veja bem, ele era servo, escravo, não tinha dinheiro, não tinha nada. O que ele poderia fazer? E o rei, ele dá a palavra. Ele fala assim: olha, Neemias, o que você quer? Igreja, o que você quer? E ele falou assim: olha, eu só peço uma licença, eu vou orar. Eu vou orar, porque ele estava diante do rei, ele não podia falar qualquer besteira, ele não podia falar qualquer coisa. Ele foi orar. Eu lembro agora, de novo, sobre Daniel. Daniel, aquela parte que fala que ele assentou no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. Ele conversou com aqueles homens para não participar daquilo. Só que a palavra ia assentar no meu coração para não se contaminar. Ali vem da palavra pensar. Então, antes de nós, eu trago para Neemias, ele foi orar antes de dar a resposta para o rei. Você tem que assentar no teu coração, orar, buscar as palavras, porque você, como pequeno, vai vir pessoas grandes diante de você e você tem que saber o que você vai falar. E ele foi orar. O crente, por mais que a vitória e as bênçãos estejam diante de si, ele tem que orar a todo instante. Ele tem que buscar mais uma resposta do Senhor. Por isso que o crente, na
na maioria das suas vezes, fala que a última palavra vem do Senhor. Você não pode dar a primeira palavra. A bênção está diante de nós. Ele chegou, ele orou e ele foi até o rei e falou assim: olha, rei, eu quero ir lá levantar os muros. Eu quero lá ajudar o meu povo. E o rei falou assim: ó, pode ir, olha só, veja bem.